Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do economista Guilherme Moreira. Guilherme, obrigado de novo. Guilherme está aqui desde o início do nosso programa. Eu brinco que ele é economista-chefe. Nós vamos falar um pouquinho sobre economia 23 e 24. Guilherme, se apresente para a gente começar a conversar um pouco. Olá, pessoal. Sou Guilherme Moreira, sou coordenador do IPC da FIP. Estou aqui para falar um pouquinho de economia, né? Especialmente desse ano 2024. E grandes desafios, como sempre, né? A gente sempre começa o ano com os desafios. Mas primeiro você consegue fazer uma retrospectiva de 23, porque você vê, todo começo de ano você vem e você vai continuar vindo enquanto existir o programa. Que você fizesse uma retrospectiva e depois a gente trace em 2024. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender um pouco de 2024. Vamos lembrar 2023, o que foi, Rica? A gente estava aqui nessa mesma mesa, nesse mesmo período, saindo de um rescaldo, de um período de 3, 4 anos de caos, né? Da pandemia, guerra, sai da pandemia, volta. Então a gente estava uma eleição que foi muito tumultuada, em todos os sentidos, e a gente estava começando um novo governo em 2023, num país que estava saindo de uma situação dessa, tinha uma incerteza política, ninguém sabia direito o que ia acontecer, uma taxa de juros muito alta, um consumo muito refriado, especialmente das famílias que sentiram muito a inflação de alimentos, que foi muito pesada até o ano passado. E nós estamos vindo de um cenário desse. Então, quando a gente estava aqui nesse mesmo lugar, o ano passado, a gente tinha todas essas incertezas. Sim. E o próprio mercado financeiro, se a gente for lembrar, para o ano passado apostava que o crescimento de 2023 seria da ordem de 0,5%, 1%. E nós estamos caminhando para encerrar o ano com crescimento de 3%. Então, veja, se a gente pegar, voltando à expectativa do que a gente tinha no começo de 2023 e o que efetivamente aconteceu, eu posso dizer que esse ano foi muito melhor do que a gente esperava que iria ser, por uma série de motivos. Então, eu acho que o principal, resumindo tudo o que eu falei, 2022 para 2023, a gente estava saindo de um grande caos que tinha a ver com pandemia, com guerra. Foi um caos que a gente não esperava e que ninguém esperava. Etc. E nós entramos em 2023 caminhando para uma certa normalidade em todos os sentidos. 2024, o que podemos esperar? Porque a gente quer falar um pouquinho sobre taxa de juros, câmbio e mercado de trabalho. Coisa simples. Tudo você vê que o tempo é pequeno e o negócio é longo. Só isso. Então vamos começar a falar sobre taxa de câmbio. Qual a perspectiva, dando uma visão de vocês, né? A certeza ninguém nunca tem, que pode acontecer outra pandemia, outra guerra, e cada vez mais o negócio está aí. Mas o que vocês esperam hoje desse 24 que está, vamos chamar, iniciando? Bom, para a gente falar de taxa de câmbio, a gente tem que falar do outro lado da moeda, né? Estados Unidos, China, etc. Então, quando a gente olha de maneira bem resumida a situação global hoje, nós estamos vivendo, ao contrário do ano passado, uma situação em que os países estão caminhando para uma redução dos juros. Então, a gente estava em 2023 com juros no mundo muito altos, os Estados Unidos chegou a subir os juros, coisa que não acontecia há muitos anos. Há muito tempo. Todo mundo levou um susto. Você tem uma economia chinesa também com alguns problemas. E nós estamos caminhando para um 2024 em que, pegando a economia americana, praticamente consenso que irá acontecer uma queda da taxa de juros americana. Uns dizem a partir no primeiro trimestre, outros a partir de junho, no segundo semestre, mas está contratada uma queda de juros americana. Você tem uma China que, apesar de todos os problemas, está exportando deflação para o mundo, ou seja, os produtos chineses estão sendo vendidos cada vez mais baratos para o mundo. Isso é favorável para o resto do mundo. A gente pode até discutir alguns aspectos negativos disso para a indústria local, e está acontecendo isso no Brasil, mas está exportando inflação e com um crescimento relativamente, provavelmente, muito parecido com o do ano passado. E a gente olha para o Brasil, o que a gente vê? Uma balança comercial ano passado fora de qualquer uma exportação muito elevada, principalmente puxado por commodities. Esse ano não vai ser tão bom quanto o ano passado, mas vai ser um ano muito bom também. Então, do ponto de vista do Brasil, nós temos, para chegar na taxa de câmbio, um mundo voltando
com a tendência de queda dos juros. Aqui no Brasil também os juros caindo, mas com perspectivas boas para exportação, para commodities, preços estáveis. Então eu diria para você que é muito difícil adivinhar câmbio, mas a gente teve um certo aumento na taxa de juros, saiu de 4,70 para 5. Eu diria para você que na pior das hipóteses a gente ficaria aí em torno dos 5. Mas a tendência, na minha opinião, talvez até caia um pouco, porque os fatores ajudam para isso, ajudam muito para que a gente tenha uma redução da taxa de juros ao longo do tempo. Especialmente que o Brasil é um grande exportador de commodities. Sim. Nós tivemos uma super safra em 2023. Talvez a gente não tenha uma safra igual. Essa previsão de 2024 diz que não vai ser igual. Mas uma base muito grande. Então, porque o que foi o ano passado foi exceção de tudo e esquecido. Mas se chegar perto já está ótimo. E isso tem um reflexo sobre o mercado de trabalho, um reflexo sobre inflação, taxa de juros tem um peso, um impacto muito grande sobre a inflação. Então você vê que todos esses assuntos estão conectados. Porque a gente está vendo também, não sei qual é a sua visão, a construção civil, aí a minha pergunta, a dúvida, deu um boom enorme. Qualquer lugar que você vai de São Paulo, né? Vamos dizer por aqui que a gente está aqui, a construção civil está em qualquer lugar, de A a Z, qualquer bairro, negócio construindo. Aí o meu medo é o seguinte, será que isso é uma bolha ou realmente essas coisas podem acontecer e estar dentro do cronograma? Olha, as vendas, tem alguns indicadores, a própria FIPE faz alguns indicadores do setor. O que a gente percebe é que as vendas do setor são muito associadas às taxas de juros. Quando foi a grande... E tem uma defasagem. Então, você vende você lança um empreendimento, você vende esse empreendimento, você constrói esse empreendimento, você entrega esse empreendimento. Então, você tem um tempo de defasagem. Quando você sobe os juros, como aconteceu ano passado, esse é um trem que está a 200 km por hora, que o tempo que ele leva para desacelerar e frear é muito grande. Então, você subiu os juros, você está vendendo menos imóvel, esse trem desacelerou. Com a queda de juros, é natural que ele retome o fôlego. Então, eu não acredito que haja... Eu acho que são flutuações normais. Porque o juro cai e todo mundo vai comprar, agora, né? A gente tem que lembrar, se a gente pegar as informações do último censo e comparar com os de hoje, nós temos aí em torno de... Posso estar errando, vou falar de cabeça, mas não estou errando de longe, se estiver errando. Em torno de 12 milhões a mais de domicílios no Brasil em 10 anos. Sim. Então, assim, nós temos um déficit habitacional muito grande e que, em grande parte, é por conta das taxas de financiamento elevadas. Então, a própria queda dos juros que já está acontecendo deve favorecer o retorno da construção civil ao ritmo, talvez não tanto quanto antes, mas um ritmo um pouco melhor do que estava por causa da taxa de juros. Bom, vamos falar um pouquinho, a gente falou dessas coisas, mas vamos falar um pouquinho sobre indústria, comércio, varejo. O Brasil vive, na maioria do seu negócio, sobre médias, pequenas empresas, né? O que esperar disso daí? Porque a taxa de juros caindo, você tem mais chance de modificar a sua empresa, a sua fábrica, seja o que for. E qual a perspectiva disso que você enxerga? Porque o varejo teve um problema sério, né? Empresa que fechou, que quebrou, que viu uma série de outras empresas com problemas. Mas em relação a isso, você acha que muda alguma coisa? Mantém o que está hoje, essa estabilidade? Um pouco de incerteza, eu estou dando a minha opinião, mas eu queria ouvir a sua em relação a isso. O varejo está conectado diretamente ao consumo das famílias. Sim. Então, a variável relevante aí é o consumo das famílias. Se a gente pegar o varejo ano passado, fechou o comércio varejista, segundo dados do IBGE, fechou com crescimento de 1,7 mais ou menos, mas com as vendas de supermercado já rodando na faixa de crescimento de 5%. Então, você vê que a retomada do consumo das famílias ela é em fases. Então, você teve uma queda na renda muito grande, especialmente por causa do aumento do preço dos alimentos. Se a gente pegar da pandemia até o final de 2022, os alimentos subiram 45% pelo IPC da FIPE, uma inflação de 25% no mesmo período, e esse inverteu em 2023. Então, o alimento vai crescer abaixo da inflação média, 1,90, alguma coisa assim. Então, isso recuperou um pouco o poder de compra das famílias. Além disso, você tem um aumento dos gastos sociais, enfim, uma série de coisas que fez com que o emprego retomasse. Taxa de desemprego fez fechando o ano em nível bem baixo.
Então, tudo isso favoreceu a retomada do consumo das famílias. Então, e ele acontece, na minha opinião, em fases. Primeiro, você consome bens de supermercado, necessidades. Você vai caminhando para eletrodoméstico também já tem apresentado crescimento. E depois você vai para os bens que necessitam financiamento, aí, a taxa de juros. Então, eu diria que a tendência é que o ano passado nós tivemos um PIB de 3, a expectativa esse ano um pouco menor, mas eu diria que eu tinha um diretor na Fiesp, saudoso Paulo Francini, que dizia: a sensação térmica é o que importa. Então, eu diria que a sensação térmica do PIB de 2024 é de que está melhor do que o do ano passado, mesmo que o número seja um pouco mais abaixo. Por quê? Porque vai ser um crescimento muito mais disseminado entre os setores. O ano passado a gente teve um agronegócio que contribuiu muito e uma queda no segundo semestre. Esse ano, o PIB vai ser muito mais centrado em consumo das famílias, para um segundo semestre rodando já a níveis muito acima do que vai fechar a média. Para o varejo, pequeno varejo, é muito bom isso, e a gente deve apresentar crescimento para o varejo. A sensação térmica, especialmente no segundo semestre para o varejo, deve ser boa, melhor até do que o começo do ano. Eu tenho uma frase sua que eu gosto bastante, que faz muitos anos, mas eu uso até hoje. Não vem cobrar direito autoral que não vale. Que você disse quando o cara está empregado e ele age como desempregado. Isso para mim... E aí eu lembro daquela economia, depois a gente vai falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a inflação, que está sendo projetado para esse ano, que ainda gera um pouco de incerteza, apesar de tudo aquilo que a gente já falou agora, mas eu queria que comentasse um pouquinho sobre a inflação 2024. Bom, para falar da inflação 2024, de novo, eu tenho que voltar para 2023. Perfeito. E, na verdade, eu vou voltar um pouco mais até. Você teve um processo inflacionário atípico, não só aqui no mundo inteiro, que foi pandemia mais guerra, Rússia e Ucrânia. Resumindo para o Brasil o que aconteceu, uma baita inflação de alimentos. Então enquanto você teve pelo IPC da FIP 25% de aumento do índice na média nesse período, 2020 e 2023, na 2020 e 2022, alimentos subiu quase 50%. Então, se você pegar as famílias, a maior parte das famílias do Brasil estão na faixa de até 10 salários mínimos de renda. Para essas famílias, habitação e alimentação é 2/3 do gasto mensal dela. Então isso tem um impacto sobre perda de poder de compra violentíssimo. E por isso que a atividade sofreu tanto. Então a maioria das pessoas no Brasil teve um impacto muito grande de inflação via alimentos. Os alimentos ficaram muito caros, são bens essenciais. Você tirou o poder de compra muito dessas pessoas. E a inflação de 2023 inverteu isso. Subiu muito mais outros grupos do que alimentos. Alimentos subiu em 93, abaixo da média da inflação. 2024, a gente tem uma expectativa que a inflação se comporte mais ou menos, até menos, que a revolução seja até menor do que de 2023. Na parte de alimentos, que eu acho que a gente acompanha mais porque tem esse impacto muito grande, você tem algumas incertezas aí. Você tem o El Niño, que continua afetou o final do ano, chuvas intensas em regiões produtoras, batata, cebola. Você teve calor, ondas de calor, novembro, dezembro. E eu não entendo disso, mas os meteorologistas dizem que o efeito El Niño deve permanecer um pouco esse. Mas tirando isso, não vejo grandes riscos para a inflação em 2024 se nada de extraordinário acontecer. O que é extraordinário? Sei lá, outra guerra, uma outra pandemia de outra coisa qualquer, a gente não sabe, né? Mas, em condições normais, não vejo grandes riscos para a inflação de 2024. O que é uma excelente notícia, olhando pelo lado das famílias e linkando com o comércio varejista, com tudo aquilo que a gente falou. Isso, principalmente no segundo semestre. Uma inflação comportada, uma taxa de câmbio comportada, que afeta a inflação também. Junto com uma queda da taxa de juros, esse conjunto de coisas pode ser muito favorável para a economia em 2024, especialmente no segundo semestre. Porque eu estava lendo, né, outras pessoas falando, diz que o Banco Central, a tendência, não sei qual é a sua opinião, é sempre a tendência, sempre manter meio ponto e tentar abaixar. Não sei se isso é uma realidade ou quem escreveu foi fazer uma média, porque a gente sabe como é que é, né? Eu diria para você que todo banco central, nenhum banco central quer inflação. Nem inflação, nem taxa de juros alta. Todo presidente do Banco Central
porque a inflação baixa e taxa de juros baixa, porque é isso que trava a economia brasileira, os juros altos. Você vai trazer gente aqui, muitos empresários, todos eles vão falar isso, que os juros altos na economia brasileira afetam muito a atividade. Não tem muito o que discutir. Então, nenhum presidente de Banco Central, seja de... E nós temos um Banco Central independente agora, por lei, né? Nenhum vai querer isso. Então, a tendência sempre é, se tiver espaço para cair os juros, eles vão cair. Eu acho que esse ano tem espaço, porque a inflação está comportada, o mundo vai cair justo do que a gente já falou. Quais os principais desafios econômicos que a gente pode esperar para 2024? Os de sempre, né? O Brasil, como eu sempre digo aqui também, já que o Brasil, eu brinco com meus alunos, eu sempre falo isso, o Brasil continua sendo o Brasil, e aí eles sempre me perguntam, isso é bom ou é ruim? É bom e ruim. Então, os desafios, a gente volta a ter os desafios que a gente sempre teve, ou seja, nós temos que um mercado de trabalho que a gente precisa qualificar, que precisa aumentar a produtividade do país, precisa aumentar a educação. Você tem uma questão fiscal ainda... Essa eu acho que pega ainda. Que precisa ser, que tá, na minha opinião, foi muito bem encaminhada, assim, perto do que a gente tinha de expectativa. A gente já falou isso no primeiro bloco. A gente não sabia, agora tem um sinal claro que há uma preocupação. Eu vou falar uma coisa aqui, que muita gente vai... Polêmica, né? Polêmica. Nós temos um Congresso que funciona como tem um poder muito grande. Sim. E ele ajuda a filtrar um pouco políticas muito extremas para um lado ou para o outro. Isso é uma vantagem do Brasil em relação a outros países do mundo. E o que eu tenho acompanhado é uma preocupação geral da sociedade com a questão fiscal. Assim, há uma preocupação das pessoas, isso reflete no Congresso, reflete... Que virou algo que as pessoas estão realmente preocupadas com a questão fiscal, que não é só sair gastando e estourar e fazer. A Argentina, para você ter uma ideia, até a Argentina está preocupada com a questão fiscal. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Argentina, com o Milei, etc. Então, também eu acho que mesmo esse desafio, que talvez seja o maior, eu acho que o setor externo esse ano vai contribuir bastante, que o Brasil não vai ter grandes surpresas. Então voltamos aos velhos problemas de sempre, que sempre tivemos, e eu acho que estamos caminhando bem. Uma reforma tributária sendo encaminhada, aí você tem gente que acompanha muito de perto, o próprio Paulo Schuerer, que deve em algum momento vir aqui, que acompanha muito isso, mas nós estamos com uma reforma tributária que eu acho que para as indústrias, para as empresas será muito benéfica, se realmente sair. Vai sair, né? Já está aprovada. Sim, já está. Então, acho que os velhos desafios também estão sendo encaminhados aos trancos e barrancos, às vezes não tanto quanto a gente queria, etc., mas... Vai. Nós falamos do comércio, falamos do varejo, faltou da indústria. Porque um dia nós vamos fazer uma retrospectiva, pegar os 5 anos que você veio aqui, ver o que tem de coisa igual, que está muito diferente. Porque todo ano a gente muda, algumas coisas vão se mantendo, a gente pensa que vai melhorar, e gradativamente, pelo que eu me lembro, melhoraram algumas coisas, bastante. Mas vamos ver um dia. Indústria, os setores que crescem, como é que você enxerga? Porque a indústria teve um retrocesso. Você que é especialista, tá? Então, o que você enxerga da indústria para esse ano de 2024? Indústria é um tema muito querido para mim, porque até pelo meu próprio histórico, você trabalha na Fiesp, a gente se conheceu quando eu era economista na Fiesp. Mas a indústria brasileira sofre um problema estrutural grave. Você já trouxe um monte de gente aqui da indústria, que é custo, você tem um custo de produzir no Brasil que é muito acima, e um pouco da reforma tributária para resolver. Mas a gente tem que também olhar que você tem dentro da palavra indústria, tem de tudo ali dentro. Você tem desde a indústria mecânica até a indústria de alimentos. E aí dentro desses segmentos, você tem alguns segmentos que eu acho que tem mais vantagens que outros. A gente tinha falado da questão da China. A China é um grande exportador de deflação no mundo hoje. Por quê? Porque ela exporta produtos muito baratos. Muitas vezes até a gente sabe que condições, não sabe direito que em condições, mas você vê uma invasão de produtos chineses não é só no Brasil, no mundo inteiro. Isso prejudica muito a indústria brasileira que compete diretamente com esses produtos. Metal mecânica, equipamentos, elétrico, eletrônicos. É difícil. Não é só o Brasil que tem dificuldade de competir nessas áreas. Mas o Brasil tem enormes vantagens em outras áreas.
Primeiro, nós temos uma população de 200 e poucos milhões de habitantes que precisa comer, precisa se vestir. Alimento, nós temos um potencial enorme da indústria, especialmente depois da reforma tributária, de você criar no Brasil uma indústria conectada às vantagens que naturalmente temos, por exemplo, do agronegócio, e que seja referência no mundo. Então você tem, a situação é ruim nos últimos 5 anos, o ano passado caiu 1%, mas eu acho que tem algumas oportunidades acontecendo. E alguns setores da indústria continuam em dificuldade em 2024, outros setores podem ter oportunidades muito grandes ligadas a essas áreas que o Brasil tem crescido, energia, alimento, enfim. Bom, chegamos ao fim, sabe que o programa é curto, mas se Deus quiser você volta ano que vem de novo. Com boas notícias. Com boas notícias, porque você tem 2 pessoas que vêm desde o começo. Um é você, o outro é o nosso amigo Paulo Chueri, que logo mais vai estar aqui. Todo começo de ano, cadeira cativa. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, para a gente poder encerrar aqui e te agradecer de coração. Eu diria que, em relação à última aparição minha aqui, que foi o ano passado, o cenário é muito melhor do que estava antes, né? Isso... no que não quer dizer que seja o melhor dos mundos, mas estamos num cenário, pelo menos, com algumas coisas encaminhadas que eram problemas no ano passado. Então, eu acho que a expectativa para 2024 é boa. Espero que não haja nenhuma grande evento aleatório. Todos nós esperamos guerras, essas coisas malucas. Otimista para 2024. Beleza. Guilherme, de coração. Um abraço. Obrigado, um grande abraço. Abraço a Carol. E se você quer ver esses e outros programas, veja pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. Até lá.